Fala pessoal, olha só, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos relacionados à Lei 9784. A gente, na nossa aula passada, observou qual é o escopo de aplicação dessa lei e eu me recordo que eu chamei a atenção de vocês falando, olha, que essa parte inicial ela é muito importante, está entre uns conteúdos dos conteúdos da lei, está entre os conteúdos mais cobrados em prova. Então, nós trabalhamos na aula passada os aspectos relacionados ali às disposições gerais, aquilo que é trazido para a lei e a aplicação da lei, o âmbito de aplicação da lei. E hoje nós vamos trabalhar aqui algumas questões que são muito importantes também, que vai dizer respeito aos direitos dos administrados, direitos e deveres dos administrados, que também é um tema muito específico que é exigido em prova. Então, vamos analisar esse aspecto, fazer aqui uma pequena revisão daquilo que a gente viu na aula passada. Então, você viu lá que a Lei 9784, antes de tudo, ela vai tratar de normas básicas, né? Então, não despreza aí a possibilidade da existência de normas específicas e que ela vai traçar esse panorama sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, né? No âmbito da administração federal direta e indireta. Quando a gente fala da administração direta e indireta, é importante a gente recordar aqui daqueles aspectos que a gente falou, do ente ou entidade, no caso da administração pública direta, e também da composição da administração pública indireta. Quando a gente fala na administração pública direta, então nós vamos ter a União, nós vamos ter os estados, nós vamos ter os municípios, o Distrito Federal. A Lei 9784 vai trabalhar essa conceituação, vai trabalhar ali como os entes ou as entidades. É importante perceber isso. Então, essa é a configuração, a composição da administração pública direta. Quando a gente fala da administração pública indireta, que também a Lei 9784 se aplica, pode falar de uma empresa pública federal, pode falar de uma sociedade de economia mista federal, a gente pode falar de uma fundação pública, eu me recordo que dei o exemplo para vocês da Fundação Universidade de Brasília, ou a gente também pode falar de perdão, ou a gente também pode falar de uma autarquia federal. Isso vai ser importante para nós. Perceber esse escopo de aplicação da lei é importante para nós. E a gente chamou a atenção, chamou a sua atenção, dizendo o seguinte: olha, em determinados momentos vai aparecer lá e vai dizer assim, não se aplica, né? Não se aplica a uma autarquia federal, não se aplica a uma sociedade de economia mista federal. Se aplica sim, por quê? Porque ela compõe a administração pública indireta, né? Isso aqui a gente viu com tranquilidade. Outra coisa que a gente chamou a atenção desse escopo de aplicação é com relação à aplicação aos poderes. A gente fez a divisão ali do poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E você viu que essa lei 9784 é aplicada ao poder legislativo e também é aplicada ao poder judiciário, o que é diferente, e a gente trabalhou isso, é diferente de dizer que é aplicada, por exemplo, ao processo legislativo ou que é aplicada aos processos judiciais. Não, os processos judiciais você vai aplicar ali o Código de Processo Penal, o processo penal, vai aplicar ali o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil. Nós vamos aplicar uma série de outras leis. Agora, quando a gente fala de aplicar a Lei 9784 no Poder Judiciário, é quando o Poder Judiciário estiver no exercício da função administrativa. A gente fez essa ressalva. Aí sim, por exemplo, quando o Poder Judiciário estiver ali realizando uma licitação, realizando uma contratação, realizando um concurso público, aí sim vai se exigir por força da lei a aplicação. Então ela é aplicável ao Poder Judiciário, nos mesmos termos também é aplicável ao Poder Legislativo, quando esse Poder Legislativo estiver no exercício das funções, no desempenho das funções próprias, funções administrativas. Quando tiver no exercício de funções administrativas, a gente vai ter a aplicação. Então a gente viu isso aí, ó. Os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e do Poder Judiciário, quando no desempenho de função administrativa. Isso aqui a gente viu com cautela. Então, você viu lá dessa composição da administração pública direta, da administração pública indireta, e a aplicação ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Lembre-se também daquilo que a gente viu, tá aí na sua tela, da possibilidade trazida pela súmula
633 do STJ, que essa súmula vai falar da possibilidade de aplicação de forma subsidiária aos estados e aos municípios. Como essa lei ela trata de normas básicas, nós apresentamos para você que, em se tratando de aplicação de uma norma específica, a preponderância vai ser dessa norma específica. Agora, mesmo que essa norma específica ela não traga ali previsões, ela não tenha um vácuo normativo ali, pode se valer da Lei 9784 para lidar com esses processos. Lembra que eu falei com vocês, por exemplo, da Lei 8.112, que tem a previsão de um processo administrativo próprio, né, do PAD. Então, se ali aquela lei trouxer alguma lacuna, se tiver algum vazio normativo ali apresentado por aquela lei, eu posso me valer da Lei 9784, da Lei dos Processos Administrativos, embora ele seja aplicado à administração pública federal, posso me valer dela para que possa ser aplicada de forma subsidiária ou suplementar. Então, isso é possível, tá? Então, isso aí está apresentado e a súmula do STJ vem dizendo a mesma coisa. Se eu tenho uma lei estadual que prevê, ou uma lei municipal que prevê ali naquele determinado órgão a aplicação de um processo administrativo específico, eu aplico o específico, mas de forma subsidiária, a gente poderia aplicar aí a Lei 9784 de forma subsidiária ou suplementar. Eu vou abrir uma tela em branco para a gente trabalhar aqui. Eu vou abrir uma tela em branco para a gente trabalhar outras questões importantes que são fundamentais para que você possa compreender a aplicação da Lei 9784. E também porque essa parte específica, ela é muito cobrada nas provas. Nós vamos falar de conceitos. São conceitos que são apresentados lá na lei e que são importantes para nós. Quando a gente fala desses conceitos, nós vamos trabalhar com 3 conceitos principais. O primeiro conceito principal que nós vamos trabalhar é o conceito de órgão. Para efeitos da lei, o que seria um órgão? O segundo conceito importante que nós vamos trabalhar é o conceito de entidade. E esses conceitos estão entre aquilo que é mais exigido nas provas. E por último, nós vamos trabalhar com um conceito de autoridade. A partir disso, a gente vai observar o seguinte: para efeitos da Lei 9784, o órgão ele vai se apresentar como uma unidade integrante. Em linhas gerais, é isso que você precisa tentar lembrar na hora da sua prova para a conceituação de um órgão. Um órgão é uma unidade integrante. Quando nós estivermos falando de uma entidade, a entidade vai ser uma unidade dotada de personalidade jurídica. Aqui a gente já observa a diferença. Se um órgão é conceituado como uma unidade integrante, uma entidade, ele vai ser conceituado pela Lei 9784 como uma unidade dotada de personalidade jurídica, ou seja, essa unidade pode responder pelos seus atos. E por fim, o conceito de autoridade vai ser qualquer servidor ou agente público e aqui é o que é central. Eu vou colocar aqui, ó, vou até colocar de vermelho. É o servidor ou o agente público com poder de decisão. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental. Para efeitos da lei, a autoridade é o servidor ou o agente público com poder de decisão. Eu vou começar trabalhando aqui com vocês
Sobre o conceito de entidade. Quando a gente fala de entidade, para que a gente possa entender também o conceito apresentado de órgão, a gente precisa entender esse conceito de entidade. Para efeitos de entidade, nós teremos a administração pública direta, a administração pública direta e a administração pública indireta. Está dentro do escopo de aplicação da lei. A gente já viu isso. A administração pública direta e a administração pública indireta. Quando a gente fala da administração pública direta, quem são os entes que vão compor a administração pública direta? Nós vamos ter a União, a gente já viu isso. Nós vamos ter os estados, nós vamos ter os municípios e nós vamos ter o Distrito Federal. Então, aqui, a gente está observando que a entidade ela é dotada de personalidade jurídica própria. Por isso que nós temos a União, os estados e os municípios compondo a administração pública direta. Quando a gente fala da administração pública indireta, na administração pública indireta, nós teremos aqui, por exemplo, uma autarquia federal. Nós temos uma autarquia federal. Nós podemos ter aqui, ó, uma empresa pública. Nós podemos ter uma empresa pública. Nós podemos ter uma sociedade de economia mista. E nós podemos ter também autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e uma fundação pública, que foi o exemplo que eu utilizei com você na nossa aula passada. Então, aqui nós temos a configuração do que seria a administração pública indireta. Então, quando a gente fala do conceito de entidade, a entidade, no âmbito da administração pública direta, vai ser a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A entidade, no que diz respeito à administração pública indireta, pode ser uma autarquia federal, pode ser uma empresa pública, pode ser uma sociedade de economia mista ou pode ser uma fundação pública. Perceba que a característica da entidade é ser uma unidade dotada de personalidade jurídica. Essa é a característica importante. E quando a gente entende que a entidade, enquanto União, estados, municípios ou Distrito Federal, ela precisa, para exercer todas as suas atividades, ela precisa de órgãos. Por exemplo, lá na União, você tem os ministérios. Então, a União vai ter ali, ó, diversos ministérios. O que que o ministério é? Um órgão. E aqui, quando a gente volta lá para o conceito de órgão, a gente vai perceber, eu vou colocar aqui, ó, o órgão, eu vou colocar aqui, por exemplo, um ministério. O órgão é o quê? O órgão é uma unidade integrante. É uma unidade integrante de quem? É uma unidade integrante da entidade. E a característica da entidade é que ela é dotada de personalidade jurídica própria. Então, esse é o primeiro conceito, esses são os dois primeiros conceitos que nós trabalhamos. E que eu preciso que fique claro para você. O conceito de órgão é uma unidade integrante. A entidade vai ser uma unidade dotada de personalidade jurídica própria. Então, a entidade é uma unidade dotada de personalidade jurídica. E essa entidade, para exercer suas diversas atividades, ela precisa dos órgãos. Por isso que o órgão é uma unidade integrante. Se você parar para perceber, ó, até o tamanho das palavras aqui, ó, o órgão é menor do que a entidade. Ou seja, o órgão, ele cabe aqui dentro, ele está dentro de uma entidade, tá?
Então, como exemplo, a gente trouxe aí o Ministério. O Ministério compõe aí, né, a administração pública direta da União. Então, o órgão é uma unidade integrante, enquanto que a União é uma entidade dotada de personalidade jurídica. Por fim, o último conceito importante para a gente trabalhar é o conceito de autoridade, que está trazido aí. É o servidor ou agente público, e a característica principal é que esse servidor ou esse agente público, ele tem que ter poder de decisão. O que a banca vai trazer na sua prova é dizendo que qualquer servidor, qualquer agente público pode ser considerado para efeitos da Lei 9784 como uma autoridade, e isso está errado. Não é qualquer servidor, não é qualquer agente público. É aquele servidor, aquele agente público com poder de decisão, com capacidade decisória. Esse, para efeitos da lei, é que é considerado uma autoridade. Nas questões, o que a gente vê nas questões é a substituição desses conceitos, é a troca desses conceitos, é colocar órgão onde deveria ser entidade, colocar entidade onde deveria ser órgão e vice-versa. Ou trabalhar essa perspectiva, dizer que qualquer agente público pode ser considerado como uma autoridade, está errado. Para efeitos da Lei 9784, a autoridade é aquele agente público, aquele servidor público com poder de decisão. Isso aqui é importante para nós, porque na nossa aula passada a gente viu aqui essa lei se destina, então ela vai tratar dos processos administrativos na administração pública federal. A gente viu que subsidiariamente pode ser aplicada aos estados e aos municípios, subsidiária e supletivamente, a gente viu essa característica. Existe uma súmula própria do STJ que estabelece isso, perdão. E a gente está vendo aqui conceitos que são apresentados pela própria lei, para que a gente possa entender a partir disso como que se dá os princípios básicos estabelecidos para a lei, que a gente vai encontrar os princípios básicos no artigo 2º, e também os critérios exigidos pela essa lei, os critérios de observância que são exigidos pela lei para a aplicação da Lei 9784 para aplicação nos processos administrativos. Afinal, essa lei trata do processo administrativo. Então, é importante lembrar essas questões. Então, ó, faz um print dessa tela aí, guarda essas informações, porque isso aqui vai ser importante. Quando a gente observa o escopo daquilo que é trazido em prova, essas questões costumam aparecer com grande preponderância nas questões de prova, tá? Então faz um print aí. Vamos voltar lá para o que a lei diz então. Quando a gente fala aí no parágrafo 2º, ó, é justamente isso que a gente acabou de ver de forma bem detalhada. Para fins da Lei 9784, consideram-se órgão, unidade de atuação integrante. Por isso que nós trouxemos essa conceituação como unidade integrante da administração direta e da estrutura da administração indireta. Eu lembro que da administração direta eu trouxe o exemplo para você aqui, ó, de um ministério. Então é uma unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta ou da estrutura da administração indireta. Na administração indireta, nós podemos colocar aqui como exemplo uma autarquia federal. O exemplo de uma autarquia federal que vai compor a administração pública indireta. Lembrando lá na nossa primeira aula do escopo de aplicação. Quando ele traz o conceito de entidade, ele vai falar que é a unidade dotada de personalidade jurídica. E aqui a gente trouxe essa conceituação para você, que no caso da unidade, no caso da administração pública direta, nós podemos ter a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal. Por quê? Porque é dotado de personalidade jurídica própria. Então, a gente pode falar de entidade ou então ente, tá? Entidade ou ente. O ente vai te ajudar a entender, né, essa distribuição de União, estados, Distrito Federal e municípios, tá? Então, aqui, ó, a entidade vai ser a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica própria. A gente viu isso no slide anterior. E, por fim,
o conceito de autoridade, que vai ser o servidor ou o agente público dotado de poder de decisão. Essa é a característica. É o servidor ou o agente público. Essa aqui é importante. É o servidor ou o agente público dotado de poder de decisão. É qualquer servidor? Não, não é qualquer servidor. Vai ser qualquer agente público que vai ser, para efeitos da lei, caracterizado como uma autoridade? Não. Vai ser o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Então, isso aqui a gente entendeu para observar as questões que foram trazidas. Então, a gente fez todo um detalhamento apresentando para você, para que fique fácil. Isso aqui, ó, é o suprassumo. Muitas das questões que são exigidas pela banca estão aqui, são tiradas justamente desse debate que a gente está fazendo. Por isso que a gente está apresentando ele para você com muita cautela, tá? Com muita cautela. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Aqui eu preciso chamar a sua atenção, porque certamente você vai lembrar dos princípios da administração pública que você já aprendeu em algum outro momento, que você aprendeu lá o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, proporcionalidade e eficiência. Você já aprendeu, mas perceba que quando a gente fala dos princípios a serem observados, trazidos pela Lei 9784, esses princípios apresentados são diferentes do LIMP, né? Tem que observar a lógica do LIMP? Tem. Se você perceber aqui, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, a gente vai encontrar isso aqui também. Mas é importante você estar ciente que esse rol trazido aqui, e eu vou colocar para você, esse rol apresentado pela Lei 9784 é um rol não taxativo. O que significa dizer? Que ele não exaure aqui todos os princípios. Outros princípios podem ser observados em se tratando de processos administrativos. Então, ó, é uma característica, é um rol não taxativo, tá? Outros princípios podem ser observados. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de. E aqui a gente vai ter atenção. Aqui eu vou colocar para você, e essa sigla aqui, ó, RDD, ela vai ser importante. Você tem que guardar isso aqui, porque vai facilitar muito a sua vida. Vai facilitar por demais a sua vida na hora da compreensão. A gente vai entender o que é esse RDD, o significado desse RDD. Não é o RBD, não, né? Não é o RBD. Você já viu em algum momento? Você já viu? Você é dessa geração que eu sei. Não, aqui é o RDD. A gente vai entender por quê. Tá aí, ó. Primeiro critério. Atuação conforme a lei e o direito. É óbvio que esse critério apresentado, ele tem vinculação com o princípio da legalidade. Então, os processos administrativos, eles terão que observar esse critério. A atuação nesses processos administrativos tem que se dar conforme a lei e conforme o direito. O atendimento a fins de interesse geral, ou seja, o interesse não pode ser pessoal. Vedada a renúncia total ou parcial dos poderes, deixa eu voltar aqui, vedada a renúncia total ou parcial dos poderes ou competências, salvo, aqui é o detalhe, salvo a autorização em lei. Aqui eu vou chamar a sua atenção e vou fazer essa marcação aqui, porque ela vai ser importante para nós. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial dos poderes ou competências, salvo
autorização em lei. Aqui é importante para nós, porque nós estamos diante de uma exceção. Aqui nós estamos diante de uma exceção. Embora tenha apresentado esses critérios, aqui a gente encontra uma primeira exceção. Eu tenho que atender os fins de interesse geral, a renúncia, via de regra, ela é vedada em todo ou em parte, no que tange aos poderes e competências, salvo existem exceções, salvo aquilo que a própria lei decidir. Então, é isso que a gente tem que estar atento. Objetividade no atendimento do interesse público, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou de autoridades. Então, autoridades a gente viu, é aquele agente público ou servidor público com capacidade, com poder decisório. Esse critério está também vinculado a um princípio que você aprendeu lá no LIMP, os princípios da administração pública, mas também os princípios trazidos pela lei do processo administrativo, que é o princípio da impessoalidade. 4. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Também no que tange a essa atuação, seguindo os padrões éticos, probidade e boa-fé, também está vinculado a um dos princípios, que também é trazido lá pelo LIMP e também pela Lei 9784, que é o princípio da moralidade. Então, perceba que aqui é um tanto quanto dedutível. A gente tem condição de ler e compreender bem como que se dá a apresentação e a observância desses critérios. 5. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvado, e aqui, ó, eu vou colocar aqui salvo, a gente tem novamente uma exceção, as hipóteses de sigilo previstas na própria Constituição. Então, aqui, ó, eu tenho o D. Lá na frente, nós vimos o R, que é aqui a renúncia. A gente viu a renúncia, que é vedada a renúncia total ou parcial dos poderes ou das competências, e trazendo a exceção, salvo naquilo que a própria lei estabelece. Aqui, a gente viu a divulgação como característica. Então, eu vou sinalizar isso aqui para você também, ó. A divulgação, deixa eu sinalizar aqui Deixa eu sinalizar isso aqui de amarelo para ficar igual estava o outro. Então, tá aqui, ó. Pronto, agora sim, ó. A divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvado, ou seja, salvo, as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Então, aqui a gente tem o D. Aqui a gente tem, ó, o primeiro D. Lembra que era o RDD? Então, a gente tem o D. No que tange à divulgação, a gente também, divulgação oficial dos atos administrativos, a gente também tem exceções. 6. Adequação entre os meios e o fim, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela estritamente necessária para o atendimento do interesse público. Ou seja, as restrições, as sanções, a imposição de obrigação, ela tem que ser adequada ao real funcionamento daquilo que se pretende, ou seja, necessários para o atendimento do interesse público. 7. A indicação de pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão, ou seja, deve ter motivação. Qualquer situação própria trazida num processo administrativo tem que ter motivação. A observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. A gente vai ver no artigo 3º e 4º
que quando a gente falar de direitos e deveres dos administrados, isso também é primordial, é aquilo que é essencial trazido nas provas. Então, ó, tem que ter observância às formalidades, é o devido processo legal. Tem que observar todas as formalidades quando, em se tratando de garantia do direito dos administrados. A adoção de formas simples, suficientes para propiciar o adequado grau de certeza, de segurança e de respeito aos direitos dos administrados. 10. Garantia de direitos à comunicação, à prestação de alegações finais e à produção de provas e à interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções na situação de litígio, ou seja, na situação de conflito ali, de discussão no debate, aquilo que se está se discutindo, né, que se está se debatendo. Então, eu tenho que adotar formas simples, eu tenho que garantir a comunicação, a apresentação de alegações finais, ou seja, seguir toda a ritualística para que se possa produzir o contraditório e uma defesa ampla, quando se tratar de situações que vão resultar em sanções ao administrado, ou seja, sanções peculiares da situação que está sendo posta ali do litígio. Proibição de cobrança de despesas. Proibição de cobrança de despesas. Eu vou colocar bem direitinho aqui para que você possa acompanhar isso. Proibição de cobrança de despesas é o nosso outro D, despesas processuais ressalvadas. Então, ó, salvo as previstas em lei. É o nosso terceiro D. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas aquelas previstas em lei. Impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. Significa o seguinte: foi movido o processo, ele tem que andar, ele tem que caminhar, não pode ficar estacionado lá, sem prejuízo, óbvio, da atuação dos interessados. O interessado vai lá e motiva, né? Então, nesse caso, quando fala dessa impulsão de ofício aqui, é dizer o seguinte, ó, é a própria administração pública que vai impulsionar, que vai fazer caminhar, que vai dar andamento a esses processos. Interpretação da norma administrativa na forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa da norma e de nova interpretação. Então, nesse caso aqui, ó, tem que ser observado a interpretação da norma da forma que melhor garanta aquilo que se queria, aquilo que se pretendeu com a norma, sendo vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Significa dizer que depois, posteriormente, em outro processo, foi dada uma nova interpretação da norma para aquilo que está se discutindo, que eventualmente guardou relação com procedimentos passados, com processos administrativos passados, eu não vou voltar lá nos processos passados e aplicar uma sanção porque nós tivemos uma nova interpretação. Não. Nesse caso, essa interpretação nova, ela não pode voltar. Ela não pode voltar, porque é vedada, tá aqui, ó, é vedada a aplicação retroativa da norma interpretação. Da nova interpretação. A interpretação tem que ser dada buscando aquilo que se pretende, o melhor fim, a forma mais adequada que se pretendeu quando da criação daquela norma. Mas, se houver uma nova interpretação, ainda que essa interpretação seja mal à parte, né? Ou seja, ela possa prejudicar, eu não posso aplicar ela retroativamente a processos anteriores, tá? Porque é vedada essa aplicação retroativa. Então, aqui, a gente viu o RDD. Vamos entender o que é o RDD. O RDD é a primeira ressalva, que a gente viu como R, a renúncia. É vedada a renúncia total ou parcial, salvo. Então, aqui, ó, o R é a nossa primeira exceção. Quando a gente fala da divulgação, vou colocar aqui, ó, o R é a renúncia, é a nossa primeira, a renúncia total ou parcial dos poderes ou das competências, tá? Então, aqui, ó, é a primeira exceção que a gente viu.
a divulgação dos atos oficiais administrativos, salvo as hipóteses de sigilo. Então, aqui, ó, nós temos na divulgação dos atos administrativos, nós temos aqui a segunda exceção. E a terceira exceção, eu vou marcar aqui, exatamente igual eu fiz nas outras, a gente tem aqui, ó, a proibição da cobrança de despesas processuais, salvo naquelas situações previstas em lei. Então, o outro D aqui, ele vai dizer respeito às despesas processuais, tá? Então, o que é o RDD, portanto? São as hipóteses de exceções apresentadas aos critérios. Aqui o que você vai ter que ficar atento é que existem exceções no tópico quanto à renúncia de poderes e competências, salvo quando a lei estabelecer, entre as questões de divulgação dos atos oficiais, salvo quando a lei estabelecer, e também tem exceção quanto à cobrança de despesas processuais, salvo naquelas situações que a própria lei estabelecer. A gente detalhou isso aqui para que você possa entender com muita cautela. Eu sei que você não vai ter tempo de ver tudo, eu sei que tem muitas outras coisas que você vai ter que estudar, então a gente está passando aqui de forma detalhada para que você compreenda bem esses aspectos da Lei 9784, sobretudo esses aspectos que mais são exigidos em prova. Na nossa próxima aula, nós vamos entrar nos direitos e deveres dos administrados, e isso vai ser fundamental, porque essa composição do artigo 1º até o artigo 4º da Lei 9784, ela compõe aí um rol que é muito exigido em prova, por isso que a gente está detalhando com muita cautela essas partes aqui. Vamos ficar por aqui, vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta trabalhando direitos e deveres dos administrados, na perspectiva da Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo.